Estendemos mais uma vez as boas-vindas a todos os que estão presentes nesta reunião. Estamos muito felizes de estarmos juntos mais uma vez para esta reunião de final de semana. Como de praxe, para iniciarmos, gostaríamos de iniciar com um cântico para essa reunião. Se não tiver nenhum impedimento, convido a todos a se porem de pé. O cântico escolhido para essa reunião de hoje é o cântico número 35. Cântico número 35 tem como tema o que é mais importante. Repetindo o cântico número 35, o que é mais importante. Muito bem, depois desse cântico tão belo, temos aqui o discurso da reunião de final de semana. O discurso de hoje temos como tema os valores de quem você preza. Repetindo, os valores de quem você preza. Nosso irmão Luciano Vieira fará essa parte para nós. Por favor. Quando o homem não sabe para que porto ele está rumando, não importa o lado que sopra o vento. Essas palavras foram ditas por um filósofo romano lá no primeiro século. E elas são interessantes porque elas ilustram para nós uma verdade bem óbvia. Para a vida ter rumo, você precisa ter alvos. Quais são os seus alvos? Você que serve a Jeová há décadas, talvez você que esteja nos visitando hoje pelas primeiras vezes, quais são os seus alvos? Ter alvos na vida é algo natural, porque a gente entende que ter alvo dá objetivo na vida. Eclesiastes, o capítulo 2, o versículo 24, diz que quando a gente alcança algo que a gente estabeleceu como objetivo, dá satisfação, alegria. Então vem de Deus, é uma dádiva de Deus. Trabalhar por algo, alcançar e sentir satisfação, alegria, felicidade, né? Agora, na questão dos alvos, da escolha dos nossos alvos, tem algo que é determinante, que é onde nós vamos apoiar os nossos alvos. São os nossos valores, aquilo que a gente acredita que tem importância para nós, que nós priorizamos. E aí, na escolha dos valores, tem um conselho da Bíblia que encaixa perfeitamente, é muito bom. Queria considerar junto com vocês a carta inspirada aos Filipenses, o capítulo 1 e o versículo 10. Se você encontrou, nós vamos ler só a primeira parte aí de Filipenses, o capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó: que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes. Então, olha, na hora de escolher os nossos alvos e saber aonde vamos apoiá-los, esse conselho encaixa perfeitamente. Aonde estamos apoiando os nossos alvos? Quando a gente fala em apoiar, para ilustrar esse ponto aqui, nós podemos até fazer uma comparação. Imagine que você tem uma escada e que você deseja galgar ali os degraus para alcançar algo. Você apoiaria essa sua escada num terreno que esteja escorregadio? Ou numa parede que está caindo? Jamais você faria isso, né? Por que não? Você corre o risco de cair, se machucar, quebrar a cara, se esborrachar, né? Então veja, quando você vai usar a sua escada, você se certifica de que o apoio ali está sólido, firme, para que não aconteça de você ficar desapontado, se machucar. Então, na escolha dos valores, é muito importante que nós saibamos aplicar o conselho da Bíblia, nos certificarmos de que aquilo que nós determinamos como coisas que valem a pena para nós, tem real valor. Porque, do contrário, também é verdade. Se nós prezarmos coisas que não têm real valor e estabelecermos alvos nesse sentido, com certeza vamos ficar desapontados, frustrados. Corremos o risco, por assim dizer, como que quebrar a cara. Então é bom analisar nossos valores e ver que direção, que rumo que Ele está dando na nossa vida, os valores que nós escolhemos. E a ideia dessa palestra é justamente isso. Nós vamos aqui juntos hoje, essa noite, analisar duas fontes de valores que estão aí disponíveis para todos. E a ideia é destacar a superioridade de uma sobre a outra.
Então vamos fazer isso a partir de agora. Vamos analisar então a primeira fonte de valores que as pessoas prezam bastante aí. A maioria das pessoas hoje refletem os valores do mundo. Então essa é a primeira fonte de valores que nós vamos considerar. Vamos destacar aqui pelo menos 3 coisas que o mundo valoriza muito: riqueza. Nós vamos também falar sobre fama, destaque, e recreação excessiva. Então vamos começar aí falando da riqueza, né? Então muitos dão grande valor à riqueza. Entenda bem, a pessoa ser rica não tem pecado nenhum nisso, né? Às vezes alguns nascem assim. O que nós vamos salientar aqui é o esforço, a vida da pessoa só girar em torno disso. Então é nesse sentido que nós estamos querendo dizer aqui, salientar esse valor. Porque alguns, quando valorizam demais isso, respiram isso na sua vida. Os seus alvos são sempre nesse sentido. Aí a pessoa está sempre buscando o melhor salário, o melhor emprego, sempre correndo atrás de fazer investimentos vantajosos, né? A vida da pessoa gira em torno disso. Isso pode ser muito frustrante, desapontador. É aquele terreno escorregadio, sabe aquela parede rachada? Muitos sentiram isso em suas vidas. Quer ver? Vê se você já viu acontecer com alguém o que diz aqui em Provérbios, o capítulo 23. E aí nós vamos ler juntos. Os versículos 4 e 5. Vê se você já viu isso aqui acontecendo na vida de alguém que corre atrás das riquezas. Diz aí, ó: não se esgote para obter riquezas. Pare, mostre entendimento. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. Você já viu isso aqui acontecer na vida de alguém? Dos bens materiais, do dinheiro da pessoa bater asas, da pessoa perder tudo? Talvez você conheça alguém que aconteceu isso, ou já ouviu falar, viu na televisão. É muito comum isso aqui acontecer. Só para ilustrar esse fato, já faz tempo já, mas quando eu preparei esse discurso estava super atual, mas cabe aqui ainda. No ano de 2008 teve aquela crise famosa nos Estados Unidos em que estourou uma bolha imobiliária, você lembra disso? Os mais velhos lembram, depois os mais jovens podem pesquisar. Então o que aconteceu quando estourou aquela bolha? As pessoas correram atrás da liquidez, de sacar o dinheiro que estava lá investido em Wall Street, na bolsa, não é assim? Qual não foi a surpresa delas quando elas foram sacar o dinheiro? Muitas, milhões delas, que o dinheiro não estava lá, tinha batido asas. Provérbios 23, 4 e 5. Um cidadão americano chamado Bernard Madoff, ele vitimou 3 milhões de pessoas, americanas e outros ali, em 50 bilhões de dólares, uma das maiores pirâmides financeiras da história. Então a pessoa entrava de manhã, lá estava bonito o saldo dela no computador, né? No outro dia não tinha mais nada. Percebe quanto é frustrante a pessoa confiar nas riquezas, se empenhar por isso? Pode perder tudo do dia para a noite. Aí alguém talvez diga, mas todo mundo sabe que investir dinheiro no mercado financeiro é arriscado, é normal, isso aí é do mercado. Eu invisto em imóveis, terra. Será que isso também não pode ser frustrante e desapontador? Vai falar isso para quem talvez construiu uma casa num bairro nobre, bonito, mas depois foi tomado pela violência, pelas drogas, perde valor. Vai falar isso para quem tem que lidar com um terremoto, que às vezes a destruição é tão grande que nem o terreno onde fica a casa da pessoa, a pessoa não encontra mais. Então percebe como confiar nos bens materiais, na riqueza, pode ser frustrante, desapontador? Sem falar que também muitas vezes desenvolve características na personalidade da pessoa, a busca pela riqueza, que prejudica, deixa a pessoa, por assim dizer, feia aos olhos de Deus. Muitos desenvolvem desonestidade, a ganância. É o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Muitos se traspassam com dores, se afastam de Deus por causa disso. Sem mencionar também que dinheiro não dá vida eterna para ninguém. Ou você conhece alguém que tem seus 200, 300 anos de idade porque é rico? Não tem, né? Jesus chamou a atenção disso, que trabalhar, se empenhar por alvos de ficar rico, que é uma ilusão, como diz lá em Lucas, o capítulo 12, os versículos 15 e 21. Ele contou uma ilustração de um homem que estava só acumulando.
Aí na ilustração Jesus conta, Deus iria reclamar a vida dele, no sentido que ele iria morrer aquela noite. De que adiantaria ele ser rico, ter vários bens, aumentar os seus celeiros? Então, esse é o primeiro valor que nós destacamos aqui. Viram como que ele pode ser frustrante, desapontador? Quer ver um segundo? Fama e destaque. Então, muitos valorizam bastante a fama e o destaque. E aí a vida dessas pessoas é em torno de buscar reconhecimento. Talvez ali adquirindo educação superior, ou desenvolvendo talentos e habilidades exclusivos, né? É claro que nós sabemos que não tem pecado nenhum também a pessoa fazer ali os seus alvos acadêmicos para conseguir uma profissão, trabalhar, conseguir o sustento. Mas, de novo, estamos falando sobre a pessoa girar a vida em torno disso. Priorizar a todo custo o ensino secular. Então, esse ensino superior, que as pessoas valorizam tanto aí fora, ele incentiva as pessoas a aprender aos olhos daqueles que são sábios no mundo. E aí você compara a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, é tão vazia. Pode conversar com aqueles que estudam e que se empenham nos estudos seculares. Ela vai falar para você. Ela aprende lá que a nossa existência, ela surgiu de uma explosão, de um acaso, que por isso que nós estamos aqui, que evoluímos de animais. Ela vai falar para você que os valores que são ensinados lá não são bons. Também. A gente sabe que a gente aprende a profissão, tem muita coisa boa, mas não raro alguns reclamam que estão ali enfronhados, que os valores que são ensinados lá tornam uma pessoa egoísta, presunçosa. Porque lá nesse ensino superior, você é incentivado a ser o melhor, chegar na frente. Não fique para trás. Conversando com uma irmã, certa ocasião, sobre o ensino superior, ela disse que eles são treinados para não pedir desculpa. Se você errar, você tem que dar um jeitinho na coisa aqui, mas não pede desculpa. Isso é sinal de fraqueza. Então, vai vendo como é que funciona a sabedoria do mundo, né? E desenvolve características ruins também na personalidade. Veja se não acontece isso daqui, Gálatas 5:26. Aí diz assim, não nos tornemos presunçosos, atiçando competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. Não é raro a pessoa que está sempre enfronhada ali nos ensinos superiores, ela se achar que ela é superior mesmo, que tudo que ela faz melhor que o outro. Então, é isso, é em torno disso que giram os alvos daqueles que querem fama, destaque. Você vê muito isso aqui em quem busca fama no esporte, né? Entre os artistas, não é verdade? Querer ser melhor, competição, inveja, chegar na frente do outro, é muito comum isso aqui. Então, desenvolve esse tipo de característica na pessoa. Então, é um valor também frustrante. Também podemos mencionar que ser famoso não dá vida eterna para ninguém. Ou você conhece alguém que tem seus 200, 300 anos porque é famoso? Não tem, né? E a fama é passageira, né? A Bíblia diz lá, em Eclesiastes 2,16, que a fama é passageira. Quer ver? Vamos fazer um teste. Se eu perguntar aqui para vocês, quem foi que ganhou a maratona na última Olimpíada? É o principal prêmio ali das Olimpíadas, a medalha de ouro, né? Na maratona masculina. Você lembra? A gente não lembra mais, já esquecemos. Faz 2 anos só. Só para não ficar sem a informação, né, foi um etíope chamado Emirato Tolá. Mas a gente não lembra. Ele foi o campeão da maratona. Já. Alguém talvez diga assim, mas eu não sou muito ligado em esportes. Mas e se eu perguntar quem ganhou 2 anos atrás o Prêmio Nobel da Paz? Será que a gente lembra? A gente já esqueceu também. Um dos principais prêmios que a humanidade preza foi uma iraniana de nome Mohammed, que trabalhou bastante pelos trabalhos humanitários. Então, a gente já esqueceu. Percebe? A fama é passageira e não dá vida para ninguém. Então, outro valor que o mundo preza bastante, mas que é passageiro. Frustrante, né? Um terceiro. Vamos falar agora da recreação excessiva
Perceba bem, né? Não vamos falar mal da recreação. A recreação é super importante, é gostoso se recrear, né? Tem o seu devido lugar, né? Nós trabalhamos, tiramos aqueles períodos de férias, né? Dá ânimo, renova as energias. É importante tirar um tempo para se recrear, né? Mas o que a gente quer destacar aqui é que o mundo valoriza bastante a recreação excessiva. E isso mostra que as pessoas aí fora, elas não têm uma esperança na vida, no futuro, não sabe que rumo estão tomando, então não importa o lado que sopra o vento, não é assim? 1 Coríntios 15:32, Paulo cita Isaías, né? Capítulo 22, ele diz lá que nos dias dele, assim como lá nos dias do profeta Isaías, muitos estavam vivendo naquele espírito, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, não tinham esperança para o futuro, então agiam dessa forma, né? Só buscando recreação. Na busca da recreação excessiva, muitos agem como se não tivessem de prestar conta da maneira como usam a sua vida. Não é incomum nós vermos as pessoas envolvidas na recreação arriscando suas vidas. Esportes radicais. Como será que Deus encara isso, né? Não é difícil de saber. E quando a pessoa vive só para a busca de prazeres, ela acaba sentindo um grande vazio, em todos os sentidos. Né? Sentido emocional, físico, a pessoa chega de um passeio e já está pensando no outro, não está satisfeita. Né? Um vazio no bolso também, porque requer recursos para estar sempre passeando, né? Vivendo nos prazeres. Então, também é um valor que as pessoas prezam bastante, desapontador, frustrante, não dá satisfação permanente, não dá vida eterna. Então está aí, 3 coisas que as pessoas valorizam bastante, prezam muito aí no mundo, e que nós vimos que é bastante desapontador, frustrante, não traz alegria permanente. Vamos analisar agora juntos a outra fonte de valores que está disponível para todo mundo? Os valores da Bíblia, que nós vamos salientar aqui agora. E vamos falar sobre a superioridade dos valores da Bíblia. Abra agora no Salmo número 63, no versículo 3, e veja comigo o principal valor que a Bíblia ensina. A coisa mais importante que um ser humano pode se empenhar na vida, a gente vai identificar aqui ao ler esse Salmo de Davi, o Salmo de número 63. E aí nós vamos ver juntos o verso 3. Você achou aí? Diz assim, ó. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso meus lábios te glorificarão. Você identificou aí qual que é o principal valor pelo qual o ser humano pode se empenhar? Davi sabia qual era. O amor leal de Deus. É a coisa mais importante pelo qual um ser humano pode se empenhar. A amizade, o relacionamento com Deus. Quem se empenhar por isso jamais ficará desapontado. Nunca ficará desapontado. Porque Jeová não falha com ninguém. Quando ele tem um amor leal pela pessoa, veja, no caso de Davi, ele sucumbiu diante de uma dificuldade muito grande, que é a morte. A morte o derrotou. Mas e daí? Acabou para Davi? Não. Por que que não? Por causa do amor leal de Jeová. Quem se empenha na amizade com Jeová, nem a morte poderá derrotar a pessoa. Nunca você ficará frustrado de se apoiar em Deus. Então Davi fez certo, ele vai voltar a viver, porque ele prezava a amizade com Jeová. Esse valor tão importante que um ser humano pode se empenhar. Aí talvez você que esteja nos visitando, esteja pensando assim, mas é isso aí que eu quero para mim. Então quais são os alvos para me apoiar nisso? Vamos destacar aqui pelo menos 4. O primeiro é absorver conhecimento de Jeová e dos seus propósitos, adquirindo sabedoria, entendimento que procedem dele. Então, se você ainda não está estudando a Bíblia, indo fundo em conhecer bem a Deus, você pode pedir ainda hoje para uma testemunha de Jeová aqui, um estudo da Bíblia, que daí você vai conhecer melhor a pessoa de Jeová, a personalidade dele, e você vai desenvolver amizade com ele. Um segundo alvo que você pode apoiar nessa amizade com Deus é fazer a vontade de Jeová. Depois que você aprendeu, colocar em prática, né, a vontade de Jeová. Um terceiro,
obedecer às leis e aos mandamentos de Deus. Então, à medida que você vai se desenvolvendo na amizade com Jeová, você vai aprendendo o que Jeová gosta, o que Ele não gosta, o que Ele espera que você faça, para manter a amizade forte, a chegada com Ele, né? Então a Bíblia está repleta de princípios, algumas leis, em que nós podemos conhecê-las, e isso vai fortalecer a nossa amizade com Jeová. Nós vamos ficar firmes no amor leal de Jeová por isso. Nesse instante aqui, nós estamos obedecendo o mandamento de Jeová, estamos assistindo uma reunião congregacional. Talvez amanhã você vai tirar o tempo para pregar. Você está obedecendo o mandamento de Deus. Isso vai fortalecendo a amizade com Jeová. E você que está se chegando à organização, certamente você vai querer ir nessa direção. Um quarto alvo que você pode ter para fortalecer a amizade com Jeová: cultivar qualidades que agradam a Deus. A Bíblia mostra muitas dessas qualidades, né? Que Jeová gosta de ver num ser humano. Por exemplo, Jeová gosta de pessoas amorosas, de autodomínio, alegres. Jeová gosta de pessoas pacíficas, de fé, pacientes, benignas, bondosas. Jeová gosta de pessoas humildes, diz Miqueias 6:8, modestas, não daquelas que querem aparecer a todo custo, seja num evento ou numa rede social, né? Jeová gosta de pessoas humildes, esse tipo de pessoa que Ele gosta de desenvolver amizade. Está vendo? Esses 4 alvos são bem importantes para a gente se apoiar na amizade com Jeová, e quem fizer isso nunca vai ficar desapontado. Você nunca vai ouvir alguém dizer assim: eu confiei em Deus, Ele me desapontou. Jamais. Esse é o principal valor que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia tem muitos outros valores que nós podemos trabalhar em cima deles, que vão fazer a nossa vida melhor, que dá satisfação duradoura. Vamos falar de mais alguns? Por exemplo, nós vimos que as pessoas prezam bastante acumular bens materiais, né? Veja como a Bíblia vai na direção contrária. 1 Timóteo capítulo 6. Abra aí e vamos ver aqui o valor que a Bíblia ensina. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, os versículos 17 ao 19. Então aí diz assim, dê instruções aos que são ricos no mundo atual, que eles não sejam arrogantes, que não baseiem a sua esperança nas riquezas incertas, mas em Deus, que nos proporciona ricamente todas as coisas que nos dão satisfação. Diga-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos, prontos para partilhar, armazenando um tesouro para si, um bom alicerce para o futuro. Fazendo isso, eles se apegarão firmemente à verdadeira vida. Qual é o valor que ensinou aqui? É dividir com o outro. Generosidade, falou aqui. As pessoas aí querem acumular, a gente divide. Então nós damos dos nossos recursos, dos nossos bens, do nosso tempo pelo próximo. Quando a gente sabe que alguém está precisando, a gente ajuda. A gente prega as boas novas do reino para as pessoas. Então nós estamos dividindo, compartilhando aquilo que nós temos. Olha que valor valiosíssimo. Você nunca vai ficar desapontado. Isso dá vida eterna. Ser generoso, compartilhar, agrada a Deus. Você viu aí no 19, o que diz que vai resultar? A verdadeira vida. Ser generoso dá vida eterna. Diferente de ficar rico no mundo, né? Está vendo? Um outro valor que a Bíblia ensina, um outro valor espiritual. Ter um bom nome para com Deus. Eclesiastes 7:1 incentiva isso. Então as pessoas buscam fama, destaque para si. Lembra de que nós consideramos esse valor? A Bíblia incentiva a ter um bom nome para com Deus. E aí quem estabelece alvos nesse sentido, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, sabe o que vai acontecer? Olha Malaquias, o capítulo 3, o versículo 16. Está aqui o resultado. Se nós tomarmos boas decisões em nossas vidas, que nos ajudem a ter um bom nome perante Deus, diz Malaquias 3,16. Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. E Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová
e para os que meditavam no seu nome. Você lembra que nós salientamos que as pessoas são esquecidas, né? A fama é passageira, lembra disso? Quem tem um bom nome perante Jeová jamais será esquecido. Ele anota o nosso nome no livro da vida. Sabe para quê? Para dar vida eterna para quem tem um bom nome para com Ele. Ele não esquece. Quer ver? Vamos fazer um outro teste? Se eu perguntar aqui para vocês, quem foi que derrotou um leão, um urso e um gigante de quase 3 metros de altura? Olha lá, até a criançada sabe. Porque Jeová não esqueceu dele, amigo de Jeová, é Davi. E se eu perguntar quem foi que saiu vivo da cova dos leões? Aí, já escutei. A gente se lembra, porque é amigo de Jeová. Está escrito na Bíblia, né? E certamente no livro da vida também. Então, os que se empenham em ter um bom nome para com Deus jamais serão esquecidos. Nós vimos também que o mundo preza bastante a recreação excessiva. O povo de Jeová, aqueles que prezam valores espirituais, eles prezam viver segundo valores delineados por Deus, trabalhando em união com o povo dele. A gente gosta de trabalhar. Amanhã nós vamos no campo, né? Aqueles que são publicadores do reino. Se tiver uma reforma no Salão do Reino, você pode vir aqui que os irmãos vão estar fazendo. No espírito de amor, de união, como diz lá o Salmo número 133, como diz Colossenses, o capítulo 3, versículos 12 a 14. Num espírito de amor. Trabalham juntos, ombro a ombro. Então, diante desses valores da Bíblia, você conseguiu perceber a superioridade deles com relação aos valores do mundo? Ficou bem destacado, né? Os valores da Bíblia são muito superiores. Portanto, o que nós queremos fazer? Buscarmos coisas que trazem reais benefícios, que trazem benefícios eternos. É muito importante que nós encaremos as coisas de uma maneira espiritual, não física. A Bíblia faz esse destaque, né, do homem físico, do homem carnal e o homem espiritual. Que tipo de pessoa eu sou? A pessoa carnal, física, ela dá valor às coisas que dão satisfação temporária, imediata. Mas os que prezam valores espirituais pensam diferente. E serão abençoados por isso. Então, para a gente encerrar, vamos considerar juntos aqui 1 João, para ficar bem gravado aqui na nossa mente, né? Olha o que diz esse texto. Encaixa certinho relacionado ao nosso tema. 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler do 15 ao 17. Se você encontrou aí, diz assim, ó. Não amem nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pega a sua escada aí. Quais são os seus alvos? Pega aí a sua escada. Aonde está apoiada a sua escada, os seus alvos? No mundo? Ele está escorregando, está rachado, vai cair. Quem estiver apoiado no mundo, está escrito aqui, ó, vai passar. Ou você está apoiando os seus alvos na organização de Jeová, na amizade, no amor leal de Jeová. Qual vai ser o resultado? Você vai alcançar os seus alvos. Você vai ser feliz. Eu e você, se nós fizermos isso. Portanto, se prezarmos os valores corretos em nossas vidas, podemos ter certeza que agora e por toda a eternidade vamos poder desfrutar de uma vida feliz e satisfatória. E tendo o privilégio maior de poder sentir cada dia o amor leal de Jeová em nossas vidas. Queremos agradecer o nosso irmão Luciano por ter feito esse discurso de uma maneira tão educativa. E queremos agradecer também ao nosso Deus Jeová, que nos deu esse alimento espiritual tão instrutivo também. Muito bem, como de costume, agora vamos seguir para o nosso estudo de A Sentinela,
O irmão Adriano vai estar fazendo a dirigência desta parte para nós essa noite. Vamos então iniciar a nossa consideração da revista Sentinela. Como sempre fazemos, iniciamos com um cântico do reino. Então, por favor, fique em pé. E vamos cantar juntos o cântico que, inclusive, destaca claramente o tema de nossa consideração. O cântico é o 108, o amor leal de Jeová. Vamos cantar. O amor de Deus é para sempre. Veja que o texto base que nós temos aqui é o do Salmo 136, versículo 1, que menciona: agradeçam a Jeová, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Pensar nisso é muito importante, em especial quando passamos por momentos difíceis na vida. Algumas circunstâncias talvez nos levem ao desânimo, em especial ao lidarmos com dificuldades. Pois é neste momento, como é o objetivo do nosso estudo hoje, é neste momento em especial que nós precisamos lembrar do ponto de vista da Bíblia sobre o amor de Jeová. Isso vai nos dar força, isso vai nos levar adiante. Contamos então com a sua atenção, mas não só com a sua atenção, também com a sua participação através de seus comentários. Nós vamos contar com o apoio do irmão Takeshi Kanada para fazer a leitura no estudo dessa noite. Irmão Kanada, vamos iniciar então lendo os 2 primeiros parágrafos, por favor. Imagine um barco no meio de uma grande tempestade. Ondas enormes jogam o barco de um lado para o outro. Sem a ajuda de uma âncora, ele vai para onde quer que as ondas o levem. A âncora vai dar estabilidade para o barco e impedir que ele seja arrastado pelo mar turbulento. Quando enfrentamos momentos turbulentos na vida, nossa situação pode ser como a esse barco. Podemos passar por muitos altos e baixos. Num dia, você tem certeza de que Jeová te ama e cuida de você. Já no outro, talvez ache que ele nem vê o que você está passando. Daí, pode ser que um amigo diga algo que te console e você se sinta melhor por um tempo. Mas depois, você começa a duvidar de novo se Jeová está te ajudando. Você talvez chegue a ponto de pensar que Jeová te abandonou. Como podemos baixar nossa âncora, por assim dizer, e ficar firmes ao enfrentar uma dificuldade? Em outras palavras, como podemos ter certeza e continuar tendo certeza de que Jeová nos ama e cuida da gente? A pergunta inicial: que desafio muitos servos de Jeová enfrentam? Qual é o desafio? Ali no fundo, a irmã Isa e Débora, por favor. É que dias, às vezes a pessoa pensa que Jeová ama, divide a tribulação, outro dia ele já pensa que Jeová não ama. Verdade, irmã Isa e Débora, muito bom. Muito obrigado por sua participação. Irmão Brás, aqui à frente. Os relatos do salmista ali no Salmo 10 e Salmo 13, ali o salmista se sentia como se Jeová estivesse se escondendo dele ou também se esquecido dele. Então, às vezes, acontece esses altos e baixos, né? Tem horas que a gente vê que Jeová realmente está cuidando da gente, está ali do nosso lado. Outra hora pode parecer que acontecem certas coisas que parece que Jeová se escondeu da gente. Então, esses sentimentos podem acontecer realmente. Muito bom, isso mesmo. Irmão Miguel?
E nessas situações é que entra as palavras ou a boa amizade com alguém que nós temos de uma pessoa espiritual, né? Porque Provérbios 17 diz que um amigo está disposto a ajudar o outro. E 25:11 ele diz: quão bom é uma palavra falada no tempo certo, é como maçãs de ouro numa escultura de prata. Ou seja, uma maçã de ouro já é linda, super linda, e numa escultura de prata enriquece ela mais ainda. Assim, então, a palavra falada de um amigo. Então, visto que todos nós temos altos e baixos, assim como foi comentado, até o salmista Davi passou por essa situação, mesmo sendo pessoas, homem ou mulheres espirituais, vamos ter momentos assim. Por isso podemos contar com os nossos irmãos, que são como que maçãs de ouro, falada no tempo certo, as palavras que precisamos ouvir. Obrigado, irmão Miguel. Há uma ilustração que foi feita aqui, e inclusive ela vai ser utilizada logo no próximo parágrafo, mas esse parágrafo traz a atenção. Muitas vezes nós parecemos com o quê? Conforme destacado aqui. Irmã Jaziane, aqui à frente, Mateus. Comparou a um barco no meio de uma grande tempestade, onde ele está sendo jogado de um lado para o outro por causa das ondas enormes, né? E sem a ajuda de uma âncora, ele vai ficar sem estabilidade. E esse mar, ele é tão turbulento que ele pode arrastar esse barco, né? Obrigado, minha irmã. Se sente às vezes assim? Vamos ver qual que é o segredo para a gente continuar com o nosso barquinho firme? Irmão Canadá, por favor, o parágrafo 3. Algo que pode ser como uma âncora para nós durante uma dificuldade é lembrar do amor leal de Jeová. A expressão amor leal transmite a ideia de um apego profundo e permanente que uma pessoa tem por outra. Jeová é o maior exemplo de amor leal, tanto que a Bíblia descreve Jeová como cheio de amor leal. A Bíblia também diz sobre ele: é imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Pense no que isso significa. Jeová nunca abandona seus servos fiéis. Lembrar que Jeová é leal vai te manter ancorado e firme durante as tempestades da vida. Vamos ler Salmo 31, 7. E quem que gostaria de fazer a leitura para a gente? Irmã Lauren, por favor. 31:7 diz assim: terei grande alegria com teu amor leal, pois tu vens a minha aflição. Tu conheces a minha profunda angústia. 136:1 agradeçam a Jeová, pois ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Obrigado, minha irmã, pela leitura dos 2 versículos. Com base nisso, a pergunta é: o que é o amor leal? O que é o amor leal citado aqui? Irmão João Davi. Então, a expressão amor leal transmite a ideia de um apego profundo, permanente, que uma pessoa tem por outra. E Jeová é o amor, exemplo de amor leal. Tanto é que a Bíblia descreve Jeová como cheio de amor leal. Obrigado, irmão João, por sua participação. Lá na sala B, o irmão Yusuke, por favor. Desculpa, eu pensei pergunta B. Então tá bom, irmão Yusuke. Então eu vou fazer a pergunta, aí o irmão levanta a mão de novo, tá bom? Vamos lá. Por que podemos dizer que Jeová é o maior exemplo de amor leal? E aí a gente pode usar a imagem. Como eu combinei com o irmão Yusuke, por favor, irmão Yusuke, comenta para a gente. Por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 6, aqui diz que cheio de amor leal. Interessante que essa descrição aparece outras 6 vezes na Bíblia só. E em todas elas, essa descrição se refere apenas a Jeová e nunca a humanos. Então, Jeová, como se fosse convoca
o maior exemplo de amor leal. Não deu essa descrição para nenhum outro criatura dele. Ok, muito bom, irmão. Muito obrigado. Nós temos uma gravura aí. Você quer comentar para a gente o que você observa? Mãe Mary, por favor. Então, nessa gravura, nós vemos uma âncora, né, embaixo da água, amarrada a um barco, ajudando o barco a não ficar à deriva durante uma tempestade. Isso nos mostra que, assim como uma âncora dá estabilidade para um barco ao enfrentar um mar turbulento, nossa confiança no amor de Jeová vai nos dar estabilidade de enfrentar as dificuldades a qual nós passamos. É verdade, meu irmão. Obrigado. Irmã Silvana, ali ao fundo. Nós percebemos que o modelo dessa âncora é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Ela é uma âncora de arrasto. E, nesse caso, quando o mar está turbulento, ela é melhor para dar estabilidade do que aquela outra que faz ele ficar parado, fixo no lugar, né? E se nós pensamos em um fabricante, a gente vai buscar um fabricante que faz a melhor âncora. No caso, Jeová é o melhor fabricante. Ele é a pessoa que pode nos dar a maior estabilidade do mundo. Então, mesmo no mar turbulento, nós podemos sentir essa segurança. É verdade, meu irmão. Obrigado por sua participação. E é interessante que um outro nome que essa âncora recebe é a âncora da tempestade, ou âncora do mau tempo, um drogue, não é? E é interessante que ela é colocada, você percebe, num veleiro. E o veleiro, quando você olhou ali na gravura, você observou que ele está com as velas recolhidas. Está difícil para ele permanecer naquele mar agitado. Já se sentiu assim? Quando você olha, parece que não tem jeito. Parece que às vezes o seu barquinho, em sentido emocional, não é? Você vai virar. Mas como a irmã Silvana lembrou bem, o melhor fornecedor ou produtor é Jeová. E Ele nos dá essa estabilidade. Não vai deixar o nosso barco virar. A gente vai sentir o movimento. Mas é importante que nessas ocasiões, em especial, a gente observe Jeová agindo. O primeiro subtítulo fala: veja o amor de Jeová como uma verdade básica da Bíblia. Como é que isso nos ajuda? Parágrafo 4, Canada. Uma maneira de fortalecer sua confiança no amor de Jeová é, por entender que esse amor é uma verdade básica da Bíblia. Para você, o que quer dizer a expressão verdade básica da Bíblia? Talvez você pense nas principais verdades que aprendeu na Palavra de Deus. Por exemplo, você aprendeu que o nome de Deus é Jeová, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que os mortos não têm consciência de nada e que haverá um paraíso na terra, onde os humanos vão viver para sempre. Depois de aceitar essas verdades, é muito difícil deixar de acreditar nelas. Por quê? Porque você entendeu que elas são baseadas em fatos. Entender que o amor de Jeová é uma verdade básica da Bíblia pode nos ajudar a rejeitar a ideia de que Ele não se preocupa com a gente ou não vê o que estamos passando. Vamos descobrir como. Dê exemplos, então aqui a gente pode ter mais de um comentário. Dê exemplos de verdades básicas da Bíblia e explique por que não deixamos de acreditar nelas. Bom, Lucas, inicialmente, por favor. Um desses exemplos é conhecer o nome de Jeová, né, baseado em Salmos 83, 18. Na minha família mesmo se deu isso. Isso foi a pedra inicial para nós entrarmos na organização de Jeová. E por que isso dá estabilidade? Porque é alguma coisa balizada. Tanto que o nome de Jeová tem mais de 7.000 vezes na Bíblia. Não tem como negar isso. Embora as pessoas tenham tentado encobrir por muitos anos, tiraram da Bíblia, mas o nome de Jeová está ali. Então, isso faz a gente meditar. Se isso é uma verdade,
As outras verdades, conforme vamos ver a seguir, também são verdades absolutas que nós não podemos negar. E isso nos mantém achegado a Jeová. É mesmo. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Israel? Quando aprendemos essas verdades, nós entendemos que elas são baseadas em fatos. E é algo que não sai mais da nossa mente, né? É como andar de bicicleta. Depois que você aprendeu, você não esquece mais. E as verdades da Bíblia é assim, né? Porque ela realmente é fato. Contra fato não tem argumento. Então, essas verdades, pensando dessa maneira, nós vamos conseguir a não rejeitar, né, a ideia, né, e não se preocupar com a gente. Talvez quando nós... Peraí, irmão, eu perdi o fio da meada aqui, ó. Então, na verdade, irmãos, entender que o amor de Jeová é uma verdade da Bíblia vai nos ajudar a rejeitar a ideia de que Ele não se preocupa conosco, né? Ou seja, nós vamos sabemos que Jeová sabe o que nós estamos passando, Ele vai nos ajudar a ter força para enfrentar qualquer adversidade, simplesmente para acertarmos que é uma verdade básica. Isso, obrigado, meu irmão. Qual outras verdades que a gente entende como sendo essa base da Bíblia, a qual são equiparados, ou é equiparado o amor leal de Jeová, conforme destacado aqui? Irmão José Roberto, lá na sala B. Vai lá, Mateus, por favor. Uma das verdades bíblicas que isso nos deixa alegre, nos deixa feliz, é as verdades bíblicas que estão registradas lá no livro de Apocalipse, né? 21, versículo 3 e 4, que lá mostra a promessa de Jeová para a humanidade, né? Que não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver choro, e assim por diante, né? Essa promessa de Jeová é uma promessa para o futuro que nos deixa felizes, porque quando isso se cumprir, todas as coisas, as males que existem hoje na face da terra, vai deixar de existir. Muito bom, irmão José. Se a gente não duvida disso, nós também não queremos duvidar do amor de Jeová. Vamos continuar? Parágrafo 5 agora. O que ajudou você a rejeitar ensinos falsos quando começou a estudar a Bíblia? Provavelmente foi comparar o que você tinha aprendido na sua religião anterior com o que a Bíblia ensina. Vamos ver um exemplo. Imagine que você acreditava que Jesus era Deus Todo-Poderoso, mas à medida que você estudava a Bíblia, você começou a se perguntar: será que esse ensino é verdade mesmo? Depois de analisar o que a Bíblia diz, você descobriu que não. Daí, você substituiu esse ensino falso com a verdade da Bíblia. Jesus é o primogênito de toda a criação e o Filho unigênito de Deus. É verdade que os ensinos falsos podem ser muito difíceis de demolir, assim como uma fortaleza. Mas depois que você aprendeu a verdade, você não voltou a acreditar nos ensinos que deixou para trás. Explique como o ensino falso pode ser demolido. Joelma, aqui à frente. A chave para isso é usarmos a Bíblia como fiel da balança. Então, talvez nós tenhamos uma crença, como um parágrafo menciona, sobre Jesus ser o Deus Todo-Poderoso, mas estudando a Bíblia, a gente viu que não tem base para acreditar nisso. Então, como nós respeitamos a Bíblia como nosso guia, a gente substitui esse ensino pelo ensino correto, que Jesus é o primogênito. Embora para alguns tenha dificuldade de aceitar isso, mas a Bíblia é tão importante para nós e ela é tão relevante e a gente acredita nela, que a gente não consegue mais acreditar em algo que não seja o que a Bíblia ensina. Obrigado, minha irmã. Muito bom. Algumas ideias, elas são comparadas aqui, lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Jaziane, por favor. Então,
fortalezas, né? E também fala sobre demolir raciocínios. Então, mostrando assim que às vezes a pessoa, a vida toda ela aprendeu algo numa religião e daí do nada ela aprende o que é verdade, né? Então ela não vai mudar um ensinamento por outro. A gente tem que ajudar a pessoa a construir essa fortaleza. Aí a gente observa, obrigado minha irmã, lá no versículo 5 que a irmã Jaziane cita, demolir raciocínio e toda barreira que se ergue contra o conhecimento de Deus. E nós vamos observar que nesse assunto que a gente está falando, sobre o amor leal de Jeová para conosco, individualmente, talvez para alguns seja difícil entender isso, não é? Mas vamos observar agora boas razões a partir do parágrafo de número 6. Vamos à leitura. Você pode fazer algo parecido a respeito do que a Bíblia ensina sobre o amor de Jeová. Se, ao enfrentar uma dificuldade, você começar a duvidar do amor de Jeová, pergunte-se: será que faz sentido pensar assim? Compare suas dúvidas com as palavras do Salmo 136:1, que é o texto temático deste estudo. Por que Jeová diz que seu amor é leal? Por que será que a expressão "o seu amor leal dura para sempre" aparece 26 vezes nesse salmo? Como vimos, o amor leal de Jeová por seu povo é uma verdade básica da Bíblia, assim como outras verdades básicas que você não teve dificuldade de aceitar. A ideia de que Jeová não te ama ou não te dá valor é uma mentira. Rejeite essa ideia assim como você rejeitaria imediatamente qualquer outro ensino falso. A pergunta é: por que você pode ter certeza de que o amor leal de Jeová dura para sempre? Ali ao fundo, do lado do Abner, acho que é o Enzo, por favor. O amor leal de Jeová por seu povo é uma verdade básica da Bíblia, assim como outras verdades básicas que você não teve dificuldade de aceitar. A ideia de que Jeová não te ama ou não te dá valor é mais uma mentira de Satanás. Muito bom, é isso mesmo, muito obrigado. Bom, Luciano Vieira, por favor. E nós queremos rejeitar a todo custo essa mentira de Satanás, né? E a Bíblia nos ajuda nesse sentido. Nesse salmo, que é o texto temático, tem 26 vezes a expressão "o amor leal de Jeová dura para sempre". Não é à toa, né? É porque é um princípio básico, a gente tem que acreditar nela, né? Satanás quer que a gente pense ao contrário, como o rapazinho comentou, mas a ideia bem expressa de Jeová, ele quer que a gente acredite nessa verdade básica. Muito bem, obrigado, irmão Luciano. Vamos avançar? Parágrafo 7. A Bíblia nos dá muitas outras garantias de que Jeová nos ama. Por exemplo, Jesus disse aos seus seguidores: "Vocês valem mais do que muitos pardais." Também o próprio Jeová disse ao seu povo: "Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça." Pense na certeza que essas frases transmitem. Jesus não disse: "Talvez o valor de você seja maior do que muitos pardais." E Jeová não disse: "Pode ser que eu ajude você." Em vez disso, eles disseram: "Vocês valem mais e vou ajudá-lo." Se, ao enfrentar uma dificuldade, você começar a duvidar do amor de Jeová, textos como esses podem ajudar você não só a se sentir melhor, mas a realmente saber e acreditar que Jeová te ama. Eles são baseados em fatos. Por orar e meditar nisso, você vai poder dizer as mesmas palavras que estão em 1 de João 4,16. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Dê exemplos de textos bíblicos que são uma garantia de que Jeová te ama. Então vamos começar com a irmã Laura, aqui à frente.
Eu achei interessante que no guia de pesquisa de Isaías 41:10, Jeová promete que ele dá uma garantia que as pessoas que adoram a ele vai ajudar em qualquer momento que ela esteja, qualquer problema que ela esteja enfrentando. Muito bom, Laura, muito bem. Obrigado. Um outro texto. Irmã Evanúzia. Em Mateus 10:31, Jesus também disse que seus seguidores valiam mais do que muitos pardais, né? Então, Jesus deu uma garantia. Ele não disse que talvez nós valêssemos isso, mas ele confirmou que eram valiosos, muito mais valiosos do que pardais. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir ainda, irmã Daniela, por favor. Eu particularmente gosto muito de Jeremias 31:3, onde Jeová diz: eu amo você com um amor eterno, por isso eu a atraí a mim com amor leal. Então essas palavras me ajudam a nunca duvidar que Jeová me ama. Olha só, muito obrigado, minha irmã. Vamos ouvir o irmão Enzo, aqui à frente. O texto de Isaías 49:15, ele aprofunda ainda mais o amor dele pela gente. Lá mostra que ele compara ao amor de uma mãe, que é um dos mais fortes que existem. Então ali fica claro para mim quanto Jeová me ama. Obrigado, irmão Enzo, por sua participação também. Irmão Ricardo, aqui à frente. Lá no relato de Mateus 6, Jesus ele fala, né, que a gente vale mais que muitos pardais. E também ele não disse que ele vai ajudar ou que talvez a gente vale mais. Ele afirmou isso, né, nesse relato. Então isso nos dá a confiança que ele nos ama e que ele vai cuidar de nós. Obrigado, irmão Ricardo. É isso daí, muito bom. Esse detalhe que o Ricardo falou é interessante, né? É uma afirmação. Não dá margem para dúvida. Mas a dúvida talvez esteja em nós. E agora? Parágrafo 8. Vamos ler. Mas, e se mesmo assim você ainda tiver dúvidas que Jeová te ama, compare o que você sente com o que você sabe. Nem sempre podemos confiar nos nossos sentimentos, mas sempre podemos confiar nos fatos. E o que a Bíblia ensina sobre o amor de Jeová é um fato. Achar que Jeová não te ama é ignorar a principal qualidade da personalidade dele, o amor. A pergunta: o que você pode fazer se ainda tiver dúvidas de que Jeová te ama? O que a gente pode fazer? Vamos ouvir a irmã Simone. Então, a primeira coisa é comparar com o que sentimos com o que sabemos. Então, nós nem sempre podemos confiar nos nossos sentimentos, nós somos imperfeitos, mas podemos sempre sim confiar em Jeová. Por quê? Porque o que a Bíblia ensina sobre o amor de Jeová, ele é um fato. Então, realmente podemos confiar. E achar que Jeová ele não ama, gente, é ignorar a principal qualidade de Jeová, que é o amor dele. Isso, muito bom. Obrigado, minha irmã. 1 João 4:8 destaca isso, não é? Porque o que menciona a respeito de Jeová? Conforme a irmã Simone mencionou, mas isolando um pouquinho, para a gente entender ou aprofundar. Irmã Silvana, por favor. Diz que Deus é amor, não que Ele tem. Ele é. Isso é um fato. Então, se o nosso coração disser algo diferente, ele é traiçoeiro. É melhor confiar na Bíblia. Isso, muito bom, muito bom. Outro ponto, medite no amor de Jeová por você. Parágrafos 9 e 10, vamos à leitura. Podemos aprender mais sobre o amor de Jeová por analisar o que Jesus disse aos seus discípulos. O próprio Pai ama vocês. Jesus não disse isso só para animar seus discípulos. Na verdade,
Quando lemos o contexto dessas palavras, vemos que o objetivo de Jesus era falar sobre a oração. Depois que Jesus fosse ressuscitado, os discípulos talvez tivessem vontade de orar para Jesus. Afinal, eles tinham se tornado amigos dele. Eles poderiam pensar que, já que Jesus os amava tanto, ele ouviria os pedidos deles e pediria que o Pai os ajudasse. Mas Jesus disse que eles não deveriam pensar assim. Os discípulos deveriam orar por meio dele, não para ele. Era importante que eles soubessem disso. Jesus explicou: o próprio Pai ama vocês. Jesus estava ensinando que Jeová nos ama tanto que ele próprio quer ouvir as orações dos seus servos. Esse fato faz parte da verdade básica da Bíblia sobre a oração. O que isso significa para você? Bem, você também aprendeu sobre Jesus e passou a amá-lo. Mas, assim como aqueles discípulos, suas orações são dirigidas a Deus. Você pode se sentir à vontade para orar a Deus, confiando que o próprio Pai ama você. Toda vez que você ora a Jeová, você mostra que acredita nessas palavras. Antes de irmos para a pergunta, quem lê para a gente o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 26 e 27? Vamos ouvir a irmã Lenice, por favor. Naquele dia, vocês pedirão ao Pai em meu nome. Não quer dizer com isso que eu pedirei por vocês, pois o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amam. Acredite que vim como representante de Deus. Obrigado, irmã Lenice, muito bom ouvir seu comentário e a leitura. A pergunta é: o que Jesus estava ensinando ao dizer o próprio Pai ama vocês? Irmã Vanessa, lá na sala B. Então, Jesus ele estava ensinando que Jeová nos ama tanto que Ele próprio quer ouvir as nossas orações. E esse fato faz parte da verdade básica da Bíblia sobre a oração. E então, para nós, aprendemos, né, sobre Jesus e nós passamos assim, quando sabemos desse fato, nós passamos a amá-lo. E assim como os discípulos, né, que faziam as orações dirigidas a Deus. Então, nós podemos nos sentir à vontade para orar a Deus, confiando que Ele mesmo, né, nos ama e que vai nos ouvir. É verdade. Muito obrigado, minha irmã. Irmã Joelma, aqui à frente. Vem tranquilo, Mateus. Os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, talvez se sentissem à vontade com Jesus, confiando na amizade, no amor que Jesus demonstrou por eles. Talvez tivessem uma tendência natural de pedir para Ele que os ajudasse, né? Só que Jesus revelou algo que talvez eles não soubessem, que Jeová os amava. Não só Ele, por Ele ser a cópia exata do Pai dele, inclusive, Ele diz: o próprio Pai ama vocês. Então, não existia um motivo maior para eles orarem a Jeová, colocando as suas necessidades e pedindo ajuda, porque podiam contar com o amor de Jeová, conforme Jesus disse. E o mesmo nos dá hoje, né? Se a gente tiver essa confiança que Jeová nos ama, a gente vai poder orar a Jeová e contar tudo, assim como Jesus nos ensinou. Obrigado, minha irmã. E a gravura nos ajuda, né, a verificar um pouquinho isso. Quem quer comentar para a gente o que você observa aí? Irmã Andréa, Claudino, por favor. Aqui o irmão ele está confiando em Jeová, né? Ele está pedindo aqui, ele está orando pela esposa doente, para administrar o dinheiro e sabedoria para ensinar a filha a amar a Jeová. Muito bom, muito bom.
E ele está fazendo isso, conforme a irmã Andréia mencionou, porque possivelmente ele tem o sentimento descrito em 1 João 5,14. Qual é o sentimento que ele tem, que é descrito? Irmão Siqueira. Então, 1 João 5,14, o finalzinho do texto diz que ele não importa o que pensamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, essa é uma garantia muito grande para nós, e uma confiança muito grande para nós que Deus está disposto a ouvir as nossas orações, responde às nossas orações, às vezes até de maneira imediata, e Ele nunca está ocupado. E sempre podemos sentir a vontade para orar a Jeová em qualquer momento, em qualquer situação. Muito bom. Obrigado, Mosqueira. Vamos avançar agora. Próximo subtítulo. Entenda de onde vêm as dúvidas. Parágrafo 11, leitura. De onde vêm as dúvidas sobre o amor de Jeová? Você talvez diga que elas vêm de Satanás, e isso é verdade. O diabo está procurando a quem devorar, e ele ficaria feliz se a gente começasse a duvidar do amor de Jeová. Até porque foi por causa desse amor que Jeová providenciou resgate. E Satanás quer que a gente ache que não merece isso. Então, quem vai sair ganhando se duvidarmos do amor de Jeová? Satanás. E quem vai ficar feliz se desistirmos de servir a Jeová por causa do desânimo? De novo, Satanás. Mas veja que ironia. Foi Satanás que perdeu o amor de Jeová. Só que uma de suas maiores artimanhas é nos fazer pensar que fomos nós que perdemos o amor e a aprovação de Jeová. Quando percebemos o que o nosso inimigo está tentando fazer, ficamos ainda mais determinados a nos opor ao diabo. A pergunta desse parágrafo: por que Satanás ficaria feliz se a gente começasse a duvidar do amor de Jeová? Vamos ouvir a irmã Janete. Satanás, o diabo, ele quer nos devorar de qualquer forma. Então, com certeza, ele ficaria muito feliz se duvidarmos assim do amor de Jeová. Porque ele sabe que foi pelo grande amor de Jeová por nós que Jeová providenciou o resgate. Então, ele sabe, ele quer que a gente ache que não merecemos o amor de Deus. Olha só. Obrigado, minha irmã, por sua participação também. Irmão Lopes, por favor. É por isso que está dizendo aqui, Efésios 6:11, né? Nós usar a armadura completa de Deus, né? Para nós, logicamente, se opor às artimanhas do diabo, né? Logicamente, a armadura completa de Deus é nós estarmos aqui nas reuniões, né? É nós estudarmos a palavra de Deus. Tanto que em Tiago 4:7, né? Fala que nós devemos opor ao diabo, né? Então, se nós percebemos que o diabo ele está usando as artimanhas conosco, é só através das nossas reuniões, através do estudo da Bíblia, que nós vamos poder se combater, né? Isso, muito bom. Obrigado, meu irmão. Irmão Danilo? Aqui, Mateus. O Danilo Benfica, perdão. Eu acho muito interessante porque Satanás, ele não precisa que a gente vá para o lado dele de uma vez. Na verdade, Satanás ele quer que a gente comece com dúvidas sobre o amor de Jeová, sobre a nossa fé, sobre se isso é mesmo real. Ele quer que a gente fique em cima do muro entre os dois lados. Então, isso reforça o quanto que a gente tem que colocar dentro de nós mesmos, o quanto o amor de Jeová é real e o que a gente acredita é real, para que a gente não sofra com essas dúvidas e caia para o lado de Satanás. Verdade, Danilo, muito bom. E isso que o Danilo acabou de comentar, essa situação nossa vem especialmente quando nós estamos em que estado? Conforme o parágrafo trouxe atenção. Em que estado que normalmente Satanás vem? Ele vem atracando a gente sempre, mas especialmente em que situação? Conforme é destacado aqui. Irmão Davi, por gentileza. Quando nós duvidamos do amor de Jeová para conosco. É verdade, irmão Davi. E muitas vezes, quando a gente está nessa situação de dúvida,
acaba acontecendo o que o parágrafo menciona, que às vezes Satanás vai ficar feliz da gente desistir por causa do desânimo. Você está em dúvida, desanima. Você desanima, você pode ficar em dúvida. Então é importante a gente lutar contra esse processo. Lembrando que Satanás é mentiroso e que a gente tem que expulsar isso da nossa mente, se opondo a ele. Mas tem outros argumentos interessantes nessa mesma linha de raciocínio. Vamos continuar? Parágrafos 12 e 13, agora a leitura. Mas as dúvidas sobre o amor de Jeová também podem vir de outro lugar. Qual? Da imperfeição que herdamos e da nossa tendência para o pecado. O pecado nos afasta do nosso Criador e também afeta nosso corpo, nossa mente e nosso coração. O pecado causa em nós um turbilhão de emoções. Nós sentimos culpa, ansiedade, insegurança e vergonha. Isso pode acontecer quando cometemos um pecado grave, mas também acontece porque o tempo todo estamos cientes da nossa imperfeição, uma condição que é totalmente contrária ao que Deus queria quando nos criou. Assim como um carro com pneu murcho não funciona da maneira correta, nós, por causa da imperfeição, não conseguimos funcionar da maneira para a qual fomos projetados. Então, não é nenhuma surpresa que às vezes lutemos contra dúvidas sobre o amor de Jeová. Se isso acontecer, devemos nos lembrar que Jeová é o Deus grande e que inspira temor, que demonstra amor leal aos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Pergunta é, por que a imperfeição que herdamos e nossa tendência para o pecado podem nos fazer duvidar do amor de Jeová? Irmã Renata, por favor. Porque a imperfeição, ela é como se fosse um pneu murcho no carro, né? Não vai funcionar da maneira correta. É o que a imperfeição faz com a gente. Ela faz a gente se sentir culpado, inseguro, com vergonha. Então a gente duvida sobre o amor de Jeová. Olha só. Obrigado, minha irmã. Essa é uma situação que é apresentada aqui. Irmã Joelma, por favor. A imperfeição e o pecado, eles exercem uma pressão sobre como nós nos sentimos perante Jeová. Se nós cometemos um erro grave, então isso é muito pior. Daí a gente se sente que não merece nem que Jeová nos olhe. Mas mesmo que a gente não cometa um pecado grave, o tempo todo a gente está na nossa mente que é imperfeito, que não merece, que nós não agradamos a Jeová. Então, esses são situações, essas emoções, nós temos que controlar. E uma maneira dessa é lembrar de Neemias 1:5, que Jeová, ele é grande, sim, só que ele demonstra amor leal aos que os amam e guardam seus mandamentos. Então, se estamos fazendo isso, podemos contar com o amor de Jeová. Obrigado, minha irmã, por sua participação também. Mas você percebe? É assim, ficar com dúvida às vezes é sinal de que a pessoa está no desfavor de Jeová, conforme foi trazido aqui a atenção. Será que esse estudo que a gente está considerando aqui é talvez para alguém que está desanimado ficar pior ainda? Na verdade, o que ele está reconhecendo com isso? Irmã Mara, aqui à frente, por favor. Que muitas vezes não é surpresa nenhuma nós nos sentíamos assim. Então, não é quem cometeu um pecado grave ou um delito leve, mas todos nós, nas ansiedades e nas dificuldades, podemos sentir isso que estamos estudando hoje. Por isso é muito bom nós prestarmos bastante atenção, para que a gente nunca se esqueça que, apesar de
tudo, o amor de leal é a que prevalece. Isso, o amor muito bom. de Jeová, né? Isso. Leal é o que prevalece. Muito bom, irmã Mara. Obrigado por sua participação. Irmã Késia, lá na sala adicional. E se estamos aprendendo que essas dúvidas, elas vêm da nossa imperfeição ou que Satanás coloca, né? Mas, embora tenhamos, né, às vezes, um turbilhão de emoções, né, por sermos imperfeitos e por esse sistema que nós vivemos, Jeová está conosco em todos os momentos, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins, porque o amor dele é leal. Isso, muito bom. Obrigado, minha irmã. Irmão Miguel, também? Então, na verdade, nós estamos observando que esse estudo quer deixar nós bem racional do que acontece conosco mesmo, trazer a nossa razão. Devido à imperfeição, turbulhões de emoções vêm. Aí que nós precisamos ser seletivo. Então, separar o que é emocional e racional. O racional é crer que Jeová, como está claro para nós, Ele nos ama, Ele não nos abandonará. É nisso que nós temos que fixar, ou seja, temos que controlar até mesmo o nosso emocional. Às vezes nós precisamos nos puxar à razão, não nos deixar levar pela emoção, senão vamos cair na armadilha de Satanás. Obrigado, irmão Miguel, por sua participação também. Muito bom. Vamos ao parágrafo 14, vamos à leitura? É verdade que às vezes podemos sentir que não merecemos o amor de Jeová. E sendo sinceros, não merecemos mesmo. Mas é isso que faz esse amor ser tão especial. Nós não ganhamos o amor de Jeová por merecimento próprio. Mesmo assim, motivado por amor, Jeová providenciou o resgate para perdoar os nossos pecados. Lembre-se também de que Jesus veio para salvar pecadores, não pessoas perfeitas. Nenhum de nós consegue fazer as coisas de maneira perfeita, e Jeová não espera isso de nós. Quando entendemos que a nossa imperfeição pode nos fazer duvidar do amor de Jeová, ficamos ainda mais determinados a lutar contra essas dúvidas. Para a pergunta A, precisamos ler Romanos 5:8. Quem vai ler para a gente? Se você não for chamado, não fica bravo e insiste numa outra ocasião, tá bom? Vamos ouvir a irmã Luciana, aqui à frente. Por favor, Luciana. Mas Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Muito obrigado, minha irmã. Aí vem a pergunta: como meditar no resgate pode nos ajudar a ter certeza de que Jeová nos ama? Então, inicialmente, a irmã Aparecida Góes. Quando a gente medita no resgate, fica mais fácil separar sentindo de realidade. Às vezes pensamos, eu não mereço esse amor. E é verdade, ninguém merece. Mas é justamente isso que se torna o amor de Jeová tão forte. Como diz Romanos 5:8, Jeová mostrou seu amor quando Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores. Ou seja, Ele não esperou a gente melhorar para nos amar. Ele agiu primeiro. Lembrar disso ajuda a acalmar o coração quando a culpa ou a autocrítica aparecem. O resgate prova que Jeová conhece nossas falhas e, mesmo assim, decidiu nos amar e nos ajudar. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado, irmã Aparecida, por sua participação. Que outros argumentos nós observamos aqui relacionados ao resgate também? Pensando lá em 1 João 4:10, que é citado aqui. Qual é a relação que a gente consegue perceber? Lá na sala adicional, José Roberto, por favor.
1 João, o versículo 10 aqui, mostra o seguinte, que Jeová, não que nós tivéssemos amado a Jeová primeiro, mas Jeová nos amou e enviou seu Filho ainda para morrer por nós. Ou seja, Jeová deu o Filho dele e deu uma recompensa para nós. Agora, isso, nós devemos recompensar a Jeová também. Como que a gente podemos retribuir a Jeová isso? É pôr em prática tudo o que ele pede na sua palavra, a Bíblia. Obrigado, irmão José. Então aí a gente observa que lembrar que Jeová deu o primeiro passo, agora ele espera que nós tenhamos o quê? Jeová deu o primeiro passo, ele oferece. O amor dele sempre vai nos alcançar. Mas o que é importante? Qual é a determinação que a gente precisa ter em contrapartida? Bom, Caio, aqui à frente, Mateus. Precisamos estar determinados a lutar contra essas dúvidas. Isso, muito bom. Porque quando surgir isso, a gente tem que combater. Uma outra coisa que foi argumentado aqui, o resgate foi oferecido só para pessoas perfeitas, não é? Então é esse o padrão que Jeová tem para nós, seus servos? Bom, Carriel. Certamente que não. Nós somos imperfeitos e foi para isso que Jeová deu o seu Filho por nós. Lembrando que ninguém paga um preço alto em algo que não tivesse valor. Então Jeová deu o melhor, o seu Filho primogênito, unigênito, para que nós recuperássemos a vida. Olha só. Então, como até foi comentado há pouco, acho que pelo irmão Miguel, a gente tem que usar o nosso raciocínio, não é? Por isso que o estudo está falando, lembrando os princípios, dando provas de que o amor de Jeová sempre vai nos alcançar e que a exigência dele não é tão alta que a gente não vai poder alcançar. Muito pelo contrário. E aí a gente precisa combater algo mais, conforme o quadro de ensino apresenta aí. O que a gente precisa se proteger? Proteger de quê? Aqui a irmã Thaís, por favor, aqui à frente. Nós temos que nos proteger contra o poder enganoso do pecado. Ele pode nos induzir a fazer coisas erradas, mas também pode nos levar a duvidar do amor de Jeová. Então, nós precisamos ficar atentos para não deixar que a imperfeição nos faça cair num golpe de acreditar que Jeová não nos ama. Por sermos imperfeitos, nós nos concentramos na maioria das vezes nas nossas fraquezas, falhas e erros, mas é isso que o poder enganoso do pecado faz com a pessoa, e nós devemos lutar contra ele. Só tem que combater isso. E, irmã Joelma, obrigado, viu, irmã Thaís? Aqui à frente, Mateus, por favor. E falando bem francamente, eu caí nesse golpe. Eu, até então, servia Jeová como uma serva, reconhecendo que era um privilégio servir a Jeová. Apenas há pouco tempo é que eu entendo que sou uma filha amada de Jeová e que Ele não se concentra nas falhas que todo dia eu vejo em mim. Então, ver esse tipo de lembrete, né, Jeová, por meio do escravo, dos seus servos, darem para nós essas orientações, né, nos fazem servir a Jeová com ainda mais alegria e mais força. Obrigado, irmã Joelma, e obrigado por dividir sua experiência também. Então é isso. Nós queremos lembrar do amor leal de Jeová. Agora, o subtítulo final e os parágrafos finais mostram algo que a gente precisa fazer. Escolha continuar leal. Vamos ler, irmão Canada, por favor? Jeová quer que a gente faça a escolha certa por se apegar a Ele. Se fizermos isso, podemos ter certeza de que Ele vai continuar sendo leal a nós.
Enquanto formos leais a Jeová, podemos contar com a ajuda dele para enfrentar qualquer situação que surja na nossa vida. Como vimos, temos motivos de sobra para continuar firmes durante as tempestades da vida, assim como um barco bem ancorado. Nós sabemos que Jeová nos ama e que Ele vai nos ajudar. É isso que a Bíblia ensina. Se algum dia duvidarmos desse amor, podemos nos lembrar daquilo que sabemos sobre o amor de Jeová, em vez de seguir o que estamos sentindo no momento. Queremos continuar convencidos da verdade básica da Bíblia, de que o amor leal de Jeová dura para sempre. Bom, Canadá, muito obrigado pela contribuição com a boa leitura dos parágrafos. Quem lê para a gente, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, irmã Valesca. Com alguém leal, ages com lealdade. Com o homem irrepreensível e valente, ages de modo irrepreensível. Muito obrigado. Se continuarmos leais a Jeová, do que podemos ter certeza e por quê? Lá ao fundo, irmão Mateus Guedes. Então o texto de 2 Samuel 22, 26 deixou claro para a gente que enquanto nós permanecemos leais a Jeová, Ele vai continuar sendo leal conosco e Ele vai nos proteger, vai nos ajudar a enfrentar qualquer situação que venha pela frente. Olha só, não é? Obrigado, meu irmão. Irmão Assahara. Interessante que a lealdade é mais que um sentimento, é uma qualidade ativa. Então, como esse texto nos mostra que Jeová agirá com lealdade, isso significa que nós podemos esperar a ação de Jeová, ou seja, se nós mantemos leal, Jeová nos ajuda, sempre nos apoia com a ação. Obrigado, irmão. Então, conforme a gente viu aqui, não é? Às vezes essas dúvidas podem surgir, especialmente em momentos de mar agitado, como a gente viu. O mar fica turbulento, nossas emoções ficam turbulentas, a imperfeição nos leva a cobrar demais da gente, mas a gente tem que lembrar do que a gente já sabe, do conhecimento de que o amor leal de Jeová sempre alcança-nos, desde que continuemos firmes e leais a Ele também. Pensando nisso, o que você diria? Por que é bom ver o amor de Jeová como uma verdade básica da Bíblia? Irmão Guilherme, por favor. Quando a gente pensa em momentos de dificuldade, né, a gente não tende a questionar, puxa, será que o nome de Deus é Jeová? Ou será que Jesus é realmente o Filho de Deus? Mas a gente tende a questionar, né, se Jeová está nos amando. E quando a gente tem essa visão de que o amor é uma verdade básica e que a gente não questiona, né, isso traz um consolo muito grande. Porque, apesar da situação difícil, né, a gente confia que Jeová ama a gente e vai nos ajudar. Muito obrigado, meu irmão, por sua participação. Por que a imperfeição e o pecado nos fazem duvidar do amor de Jeová? Vamos ouvir irmão Gabriel Camargo, por favor. Porque, infelizmente, nós nascemos com essa condição. Mesmo que nós não tenhamos cometido algum erro, isso já nos faz sentir culpa e vergonha. Então, ter essa imperfeição e pecado arraigado em nós, infelizmente, pode nos fazer ter essas dúvidas. Isso acontece, é verdade. Agora, como podemos vencer as dúvidas sobre o amor de Jeová por nós? Como podemos vencer essas dúvidas? Irmão Renato. Como nós vimos, nós temos que tirar tempo para estudar a verdade de que Jeová nos ama, né? Orar, meditar, convencer nosso coração. Então isso exige um trabalho, estudo, esforço, mas com a ajuda de Jeová nós podemos nos convencer de que Jeová nos ama do fundo do seu coração. Muito bom, meu irmão, obrigado. E sabe, pessoal, se a gente observar
os subtítulos, eles mostram as ações que nós precisamos tomar. Veja lá o primeiro, veja o amor de Jeová. Aí você vem para o segundo, medite no amor de Jeová. O terceiro, entenda de onde vêm as dúvidas. Então, e o último, né? Escolha continuar leal. Então, esse estudo visa tocar nosso coração e entender que Jeová sempre vai nos amar. Ele sempre vai nos ajudar. Não importa o que acontecer. Nós queremos fazer como aquele homem no veleiro. Lembra? Ele carrega aquela âncora e vai enfrentando a tempestade. Ele recolhe um pouquinho as velas e joga aquela âncora. Lembra? A âncora de tempestade. E ela vai dar a estabilidade. Jeová sempre faz isso. Sempre confiamos nele. Muito bom. Agradecendo não apenas a sua participação, mas especialmente a sua presença aqui. Sempre quando estamos reunidos no Salão do Reino, nós conseguimos nos fortalecer, nos reanimar e nos edificar. E fica o convite para a próxima semana estarmos aqui reunidos. Para a reunião de fim de semana, mas a gente vai iniciar a semana com uma reunião também. Gostaríamos de convidar a todos que, por favor, então, possam ficar em pé para a gente cantar o Cântico 159, que baseia-se no Salmo 96:8, que tem como tema Toda a Glória Vou Te Dar. E para a oração final, nós convidamos o orador dessa noite, o irmão Luciano Vieira, para nos representar.